Fala turma, David Guedes aqui e hoje vim falar sobre um assunto um pouco polêmico. Afinal, o governo pode ou não pode determinar o preço da gasolina? A essa altura você já deve imaginar que eu estou falando aqui da Petrobras, que é uma empresa estatal que tem lá suas peculiaridades, porque em 1953 a empresa pública Petrobras foi criada sendo uma empresa também de economia mista. Ela nasceu para ser uma empresa em partes do governo, em partes privada, onde as ações são negociadas, por exemplo, na Bolsa de Valores. Bom, e por determinação legal, desde o início, o governo deve ser majoritário, ou seja, deter a maior parte das ações ordinárias, aquelas que dão direito a voto. No momento, a União tem 50,3% das ações ordinárias da Petrobras. Mas quando a gente olha para a totalidade das ações, considerando ordinárias e preferenciais, Petro 13 e Petro 4, o governo tem 28,7% desse total das ações da Petrobras. Bom, e por ser majoritário, o governo tem um poder muito grande sobre a Petrobras, ao passo de que, por exemplo, dos 11 membros do Conselho de Administração da empresa, 6 são nomeados pelo governo, que tem também maioria nas assembleias e pode nomear, ou cabe ao governo nomear, por exemplo, o presidente da Petrobras. Agora, uma coisa que a gente precisa entender não só sobre o momento atual, mas como as coisas funcionam e sempre funcionaram em relação a governo e Petrobras, são as pressões sofridas tanto por parte dos acionistas, que são aqueles que esperam a maximização dos lucros da empresa, ou seja, a empresa precisa ser eficiente, precisa dar lucro, pagar bons dividendos, é isso que o acionista espera, né? Você, se é acionista da Petrobras, eu tenho certeza que é isso que você espera da empresa. E por outro lado, a gente tem a pressão inflacionária, ou seja, os preços dos combustíveis subindo e uma certa pressão popular por controle, por diminuição desses preços, né? Os preços altos, eles são impopulares, especialmente quando a gente fala de políticos. Os políticos não gostam de ver as pessoas reclamando dos preços das coisas, porque eles sabem que a inflação muito alta, os preços muito altos, podem influenciar aí na eleição, né? Tiram votos dos políticos. Então aqui é que mora o perigo, tenho certeza que você já entendeu onde é que eu quero chegar. Agora, sobre esse último ponto, cabe ressaltar aqui que, por exemplo, o preço dos combustíveis hoje no Brasil é determinado por uma paridade internacional, ou seja, o Brasil adotou isso desde o tempo do governo Temer, para que não ficassem defasados os preços a nível global, né? Para a Petrobras não precisar necessariamente trabalhar no prejuízo em alguns períodos, então ela tem essa segurança, digamos assim, né? Se ela fosse uma empresa totalmente privada num mercado competitivo, provavelmente as coisas seriam assim, né? O preço seguiria o preço global. E como é que funciona a formação de preços, né? Quando a gente olha lá a gasolina na bomba, o que sai da refinaria corresponde a cerca de 35% daquele preço final, né? O restante do preço é formado pela própria mistura com álcool, pelos impostos, pelo próprio comércio, pela distribuição, enfim, né? O preço é formado por uma cadeia toda, chega no final lá na bomba, aquele preço que a gente vê hoje de 7, 7,50, 8 reais em alguns lugares. E só complementando aqui, em relação à paridade internacional, isso tem a ver com o preço do barril, e como tem a ver com o preço do barril a nível internacional, o dólar também influencia no preço que chega aqui, né, no preço praticado pela Petrobras. Bom, e sobre o governo poder ou não alterar o preço da gasolina, ele não pode fazer isso de maneira direta, mas ele pode fazer isso de maneira indireta. Por exemplo, seguindo as notícias que provavelmente você já viu, das alterações dos presidentes da Petrobras, o último presidente ficou 40 dias no cargo, isso tem tudo a ver com o governo, com ações, já que, como a gente viu antes, o governo é quem escolhe o presidente da Petrobras. E em fazendo isso, o governo pode muito bem indicar uma pessoa
que saiba que vai alterar ou que tem a tendência de alterar a política de preços da Petrobras. A política de preços ela pode sim ser alterada de acordo com a diretoria da empresa e o conselho de administração. E como em ano de eleição tudo pode acontecer, é sim uma coisa para a gente ficar de olho. Se você é acionista da Petrobras, você precisa colocar isso na conta, se é que já não colocou. E eu queria também saber a sua opinião em relação à mudança ou não de preços ou mudança ou não na política de preços da Petrobras. Você como investidor e consumidor, qual é a sua visão? Deixa aqui nos comentários se você prefere que o governo tome alguma medida, mesmo que indireta, em relação aos preços dos combustíveis, ou se você acha que a coisa tem que fluir, que a empresa tem que, de fato, dar lucro, tem que ser eficiente e o governo não deve interferir em uma política de preços que é baseada num preço global estipulado aí pelo mundo todo, né? E diga-se de passagem, recentemente a gente teve também a polêmica do diesel, onde a própria Petrobras alertou para uma possível falta de diesel no segundo semestre. E vale lembrar aqui que, por exemplo, se o governo adota uma medida de congelar os preços do diesel, de subsidiar, etc., isso acaba impactando também nessa possível falta do combustível, já que se o preço do diesel aqui no Brasil estiver inferior ao preço praticado em outros países, as importadoras não têm um incentivo econômico para buscar o diesel lá fora e trazer aqui para o Brasil, já que, no caso de uma falta do combustível, isso seria necessário. E dito isso, eu fico por aqui, espero muito te ver no próximo vídeo, espero que você tenha gostado desse. Se o vídeo te ajudou de alguma maneira, não esquece de deixar seu like e também se inscreve no canal do Trademap caso você ainda não seja inscrito. Um forte abraço e a gente se vê no próximo.